Olá, tudo bem? É o Marcos Sobral e queria falar um pouco hoje sobre um assunto que eu já vinha falando bastante no LinkedIn, que é sobre integrar IA no seu produto. E cada vez mais eu percebo que existe a palavra correta é pressão, tá? Seja de liderança, C-levels, investidores, caso a empresa seja grande o suficiente, de você integrar IA em algum fluxo, em algum produto seu, ter algo AI-powered, para não ficar para trás, porque, obviamente, a IA não é mais futuro, ela é o presente. E nisso eu vejo muita gente pecando, né? Muito PM pecando bastante nisso. Para quem não sabe, eu estou até mentorando algumas pessoas de produto que me procuraram para entender um pouco melhor, entender sabe, ver esse prisma de como usar IA. E se cabe, tá? E o grande ponto é, cabe IA no meu produto? A IA deveria fazer é, as coisas de fluxo, né, ter o momento uau mais fácil, e não dificultar o processo, não gerar algum, alguma rejeição do seu usuário. E nesse ponto, essa semana eu passei por duas situações com produtos de IA, que uma foi muito boa, sim, eu gostei muito, e a outra é um exemplo clássico de, pô, apenas vou usar IA porque pediram e não se vê o valor ali. Provavelmente é um tipo de iniciativa que não conseguiram calcular um ROI e, cara, não rolou, tá? Eu vou começar com a boa. Conversando com alguns amigos, com um amigo em específico, ele comentou da empresa Remotely Works, é uma plataforma para você conseguir um trabalho fora do país. E basicamente ali você entra com o seu perfil na plataforma, no meu caso PM, e você faz uma entrevista inicial com IA. E o que é legal dali, que fez sentido? Você seta seu perfil, então você pode ser um desenvolvedor, designer, analista de dados, cientista, engenheiro, PM, e a IA faz perguntas pertinentes. Ela lê o seu currículo, ela faz perguntas pertinentes ao seu cargo. Então ela pergunta ali sobre Product Sense, Product Execution, não a nível também dessas entrevistas com Big Tech do Vale do Silício, que tem aqueles Product Senses assim, absurdos, tá? Mas é muito legal, que você conversa, você diz, você explica para ela, parece que ela tem um interesse genuíno em te ouvir, isso eu achei fantástico. Ela sumariza tudo que você fala, ela diz de uma maneira bem mais curta, o entendimento, olha, entendi isso, poxa, muito legal, e faz uma pergunta baseada na sua resposta. Animal, por quê? Você não está indo para uma vaga ali, você está numa plataforma, você está colocando a sua intenção é deixar o meu perfil ali para receber vagas das startups americanas. Massa. Então, ali cabe uma IA para fazer essa primeira triagem de skill mesmo, nas suas respostas. E a minha entrevista foi de mais de 25 minutos. Então, foi uma entrevista extensa, teve conteúdo. Então, isso eu achei muito legal. E assim, é numa etapa. Qual é o diferencial? Se você está mandando o seu currículo para uma vaga específica, e aí tem uma triagem de IA, por exemplo, plataforma famosa no Brasil, que todo mundo hoje está muito disseminado, que você precisa, cada vaga que você aplica lá, você precisa manipular a IA. Então, você tem que pegar o job description, mudar
encontrar uma compatibilidade grande e enviar para você ser selecionado. Tá? E isso, nesse funil, acabam passando pessoas que não têm fit nenhum com a vaga, mas burlaram, né, a IA. Nesse caso, não. Você está ali, no meu caso, pô, eu sou um líder de produto, um líder de produto sênior, e, cara, esse é meu perfil. Não tô burlando para nenhuma vaga. Isso eu achei maneiríssimo. A experiência ruim foi com uma empresa do Brasil, obviamente, eu não vou citar o nome. Nunca tinha ouvido falar, acho que é uma empresa nova. E, na verdade, assim, é uma empresa que contratou essa empresa. E qual é a sacada deles ali? Você responde 4 perguntas por áudio, e a IA deles é uma transcrição de áudio. É isso. Cara, eu acho que tinha um passo ali antes. Fazer a triagem do currículo. A triagem do currículo poderia ser feita por IA. É até um problema que eu e um grupo de amigos a gente tá resolvendo. A gente encontrou essa dor no mercado. A gente pretendia ter uma versão inicial nas próximas semanas. Mas essa triagem inicial, se você recebe um volume grande e você selecionar os melhores, e aí é um escopo fechado, a pessoa não fica mudando o seu currículo. O currículo é enviado ali em PDF, você não vai, eu acho, né, ter o trabalho de mudar seu currículo em PDF para cada vaga. É. E ali não. Então ali, cara, você fez, assim, você vai responder essas perguntas, tem a transcrição, sem avaliação não fica muito clara, são perguntas bem genéricas, então, pô, ficou evidente que temos IA no nosso produto, no nosso fluxo. Qual que é o valor que se gera, sabe? É difícil mensurar. E aí depois vai para um humano. Então, acho que a triagem poderia ter sido feita com IA, e aí, tendo uma compatibilidade alta do job description e do seu currículo, aí diminuir, afunilar, né, o funil, diminuir as pessoas que passam para a próxima rodada e irem para conversar com uma pessoa. E aí talvez caberia até essa experiência de entrevista de IA com essa outra empresa que eu comentei, que é o Remotely Works. Então seriam duas fases que você poderia automatizar grande parte dela. E as pessoas que destacassem, né, poderiam ir para uma próxima rodada. Ou poderiam ter perguntas um pouco mais específicas e pontuais, que elas poderiam ser respondidas de maneira síncrona, via e-mail, por exemplo. Então, esse é um grande ponto. Né? Devo colocar IA? Devo achar um local e colocar apenas satisfazer? Pô, a IA tá aí. Na minha opinião, não. Né? Eu acho que isso é prejudicial. E aí o grande ponto volte para o básico. Né? Quando você tem essa pressão de você colocar IA, porque seu concorrente colocou, todo mundo está colocando, volta para o básico. Discovery, dados, navega nos seus dados, entende, faz a POC, valida ali rápido, hoje tem um monte de ferramenta para você conseguir validar essas ideias. Assim, acho que ainda a gente está perdendo um pouco do básico de gestão de produto, né, da criação, da concepção de produto. Quando a gente fala nesse hype de aí eu entendo, é o momento, é o hype, é a pressão, tá? Mas, assim, acho que a gente tem que botar um pouco a bola no chão e entender melhor o jogo, tá? E para isso, eu desenvolvi um e-book desses meus últimos anos trabalhando com IA, ali, com erros e acertos. Um e-book é um guia estratégico para você implementar IA no seu produto. E se você deve, quando você deve considerar e quando você não deve considerar. Obviamente, nem sempre você deve colocar. E aí ele tem alguns casos, um guia prático, tem um framework que eu estou usando. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse produto. Então, quem estiver passando por isso ou tiver interesse em saber um pouco mais, clica aqui no link da descrição. E é isso. Eu agradeço a audiência de vocês, quem ficou aqui até o final. Muito obrigado.